Fala pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje, segunda-feira, dia 19 de 2 de 2024. Gráfico de 5 minutos na tela. São exatamente 6 horas mais 32 minutos. E a gente vai aqui fazer essa análise, tá? Antes de começar a analisar aqui o intraday, se a gente observar aqui no diário, a gente tem essa lateralidade, né? O preço chegou nessa região de suporte, ganhou força compradora, tá? E tem segurado aqui na região de 50% desse último movimento de baixa, tá? O preço tá aqui com a média móvel de 20 um pouco de lado, né? Tá aqui de lado, e pode ser que o preço venha buscar essa regiãozinha, como pode ativar um pivô de baixa, né? Vir buscar essa região de suporte novamente. Então vamos ficar observando. Voltando aqui para os 5 minutos, a gente teve a abertura nesse gapzinho de baixa, tá pessoal? Então o preço abriu aqui nesse gapzinho de baixa, rompendo essa LTA desse movimento de tendência de alta, tá? Então a gente tinha aqui uma tendência de alta, né, como vocês estão vendo, e a gente tinha uma LTA passando aqui. Então o preço abriu rompendo essa região, porém a gente tem essa tendênciazinha de alta, topos e fundos ascendentes. Então o que aconteceu? Se a gente voltar aqui e colocar todas as médias, a gente vê que a média de 200 ela está aqui por baixo, tá? E ela demonstra o que? Uma tendência de alta no cenário macro, né? Ela demonstra, ela está ascendente. Então assim, se a gente fosse vender aqui, a gente teria que ter cuidado com essa média para poder finalizar a operação nela ou não entrar, né? No caso, a gente teve essa abertura e o preço fez uma regressão até a média móvel de 9, mas não deixou aqui um gatilho de venda, deixou um candlezinho pequeno, né? Não se moveu muito por causa da abertura das bolsas lá dos Estados Unidos, que hoje lá foi, se eu não me engano, foi feriado. Então a gente teve essa regressão aqui à média de 9, tá? E quando veio formar esse candle maior aqui, como poderia ser um gatilho, já estava aqui na cara da média de 200. Ele fez uma regressão até a média móvel de 20 aqui, né? Trocou polaridade com esse fundo anterior que foi rompido, beleza? Mas estava na cara da 200, então não prestava para entrar. Então ele conseguiu romper a média de 200, e quando chegou nesse ponto aqui, a gente vê que ele travou aqui, né? Parou de cair. E olha só, se a gente observar aqui para trás, é uma região de fundos anteriores. Então o preço ganhou força, deixou aqui um martelinho, né? Começou a subir, fez essa regressão até a média móvel de 20, né? Trocou polaridade com esse fundo que foi rompido aqui, ó, né? Corrigiu 50% desse movimento, desse último movimento, estava apoiado pela média móvel de 20 e deixou esse candle. Então aqui poderia ser uma venda na mínima com stop na máxima, né? Acreditando numa tendência de baixa, mas o que aconteceu? Ele simplesmente falhou o rompimento aqui, né? E ativou um pivôzinho de alta, tá pessoal? Então quem vendeu aqui foi estopado e ele veio buscar a média móvel aqui de 50, tá? E produziu, pessoal, esse movimento, produziu todo esse movimento aqui, ó, primário de alta. Então quando ele fez isso, a gente já muda a nossa expectativa, né? De uma tendência de baixa para dar continuidade a uma tendência de alta, né? Então quando ele chegou na média de 50, ele regrediu até a 9, a 200 e a 50, mais retração de Fibonacci, né? Olha só, vou engrossar um pouquinho aqui, corrigiu aqui na região de 50% e 61.8 e deixou esse candle, tá? Então aqui poderia ter sido uma entrada com stop na mínima, né? E deixar o trade rolar, tá? Tinha a 50 na frente, mas ela já foi testada aqui, tá? Então poderia acreditar mesmo que ela poderia ser rompida. Então entrada aqui com stop na mínima, tá? E aí a gente teria o preço se deslocando em uma tendência de alta. Chegou aqui, a gente vê que houve bastante briga, né? A gente vê que o preço não conseguiu passar facilmente
Então ele regrediu até a 200 novamente, mais média de 20, né? A gente vê que também aqui desse movimento aqui S61.8, né? Novamente ele deixou um candle de conotação compradora aqui, com o volume bem próximo da média, então daria para ter entrado aqui também. E aí o preço começou a subir fraquinho, aqui já era horário de almoço também, né? Mas conseguiu se desenvolver, tá? Sendo apoiado aqui pela média móvel de 29, né? Então aqui ele regrediu, olha só, aqui a gente tinha o rompimento desse topo, tá? Deixa eu colocar aqui um preenchimento. Tinha aqui o rompimento desse topo e deixou esse candle aqui, ó, esse candle, esse martelinho aqui, tá? Apoiado na média móvel de 9. Porém a gente tinha um baixo volume, né? Então melhor ficar de fora. Então o volume não confirmou, subiu, testou novamente, subiu aqui, veio aqui embaixo, pessoal, olha só, e deixou esse martelão aqui, né? Com alto volume, com troca de polaridade, tá? Retração de Fibonacci também, ó. Se a gente pega desse topo para esse fundo aqui, a gente tinha aqui a região de 61.8 mais 50%, né? Então a entrada na superação da máxima, com stop na mínima. Então ele chegou a subir um pouquinho, né? Baixo volume, né? Corrigiu novamente, né? Até a média móvel de 50. Ficou com muitos candles pequenos, candles de indecisão. Mesmo assim, não demonstrou força vendedora. Então ele foi para cima da média de 9 de 20, né? Fez um pullback nela em todas as médias aqui e deixou esse martelinho, tá, pessoal? Então aqui a gente tem mais uma regressão até as médias e aqui uma força, uma demonstração de força compradora, mais alto volume. Então compra na superação da máxima desse candle, tá? Compra na superação da máxima, com stop na mínima, e poderia, né, buscar o alvo de Fibo, né? Poderia projetar desse fundo para esse topo, né? Desse pivôzinho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. E aí ele foi buscar aqui o alvo de 100%, beleza, pessoal? Então teve boas oportunidades, né? A gente vê que o preço conseguiu aí entregar um último movimento aí bacana já no final do dia. Então, olha só, bora lá. Quais as oportunidades, melhores oportunidades de hoje aqui? A gente poderia ter pegado uma compra, vamos lá, nesse candle, beleza? Poderia ter comprado nesse candle aqui. Poderia ter comprado, vamos lá, aqui não, nesse candle. E poderia ter comprado aqui, tá, pessoal? Então seria uma, duas, três, quatro compras, tá? Aqui estava na cara da 200, tá? Sim, aqui teria sido uma venda também, mas estopado, beleza? Então aqui a gente teria um stop, beleza? E aqui até foi, mas poderia ter saído no 0 a 0, né? E realmente não teve esses movimentos tão fortes, tá? Mas a gente teve uma tendênciazinha de alta aí bacana, beleza, pessoal? Então esse é o fechamento de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? E amanhã a gente vai estar aqui novamente buscando aperfeiçoar nossa leitura gráfica. Tamo junto.